Então, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai ver o capítulo 12, página 77, e a gente vai compreender um pouquinho do que é um medicamento manipulado, um medicamento de referência, medicamento genérico e o medicamento similar. Então, são os tipos de medicamentos que a gente tem na no nosso dia a dia, na nossa drogaria, na nossa farmácia, tá certo? Então, esses são os tipos de medicamentos que a gente vai estudar hoje. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês o que é que vai ser nessa aula, o que é que a gente vai ver nessa aula, né? Quais são esses medicamentos manipulados? Existem vantagens de se manipular um medicamento? Vamos entender um pouquinho como é que funciona o rótulo desse medicamento manipulado. E aí a gente vai entender as diferenças entre medicamento de referência, genérico e similar. Eu quis trazer essa aula ao vivo porque é uma aula base, certo? É um assunto base. Se vocês não entenderem isso de agora, vocês não vão conseguir vender o medicamento da forma adequada. Então, vocês precisam ter esse conhecimento básico para poder conseguir entender o medicamento e conseguir também passar a informação correta para o paciente, para o cliente de vocês. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é que vocês entendem por medicamentos manipulados? Onde é que ele é feito, esse medicamento? Como é que funciona? Vocês acham que tem o mesmo efeito? Será que tem vantagem em relação ao medicamento industrializado, aquele que a gente já compra pronto? O que é que vocês me falam sobre esses medicamentos? O manipulado, no meu ponto de vista, às vezes ele se torna mais barato, custo-benefício. E eu, particularmente, acredito que a composição seja quase a mesma, mas não é igual. Certo. Posso estar errado. Tá. Alguém consegue me falar mais sobre esse medicamento? O que é que vocês acham? Vocês concordam com Clécia que o medicamento ele é quase igual, mas não é igual? O que é que vocês acham? Débora, tá aí pensativa. Como ela falou, né? Custa, acredito que menos, mas a eficácia eu acho que é a mesma. A eficácia é a mesma e o custo e o benefício em relação aos valores é um pouco mais baixo, não é isso? Isso. Pronto, então vamos lá. Eu trouxe aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu acho que sim. Um medicamento manipulado. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Só não dá para ver a forma, nada dele, só o remédio. Só que ele é manipulado, agora. Só que ele é manipulado. Não dá para mim ver, não. Para mim não dá, não. Pronto, vamos lá. Sempre ele vai ter um rótulo, tá vendo? Que é um rótulo com algumas informações que eu vou passar já para vocês. Esses medicamentos manipulados, eles são produzidos aonde? Em farmácia de manipulação, certo? Então, a gente considera medicamento manipulado aquele que é fabricado em uma farmácia de manipulação. Ele não é industrializado, ele não vem na caixinha pronta já direto para o cliente. Ele tem que ser manipulado de acordo com a necessidade do paciente, ou seja, ele é um medicamento específico para aquele paciente, certo? Então, aí eu vou botar para dizer, Priscila, que ele não vai ter a mesma composição do de referência. Ele vai ser de acordo com o que o paciente necessita. Vamos lá, vamos chegar aos miligramas. Vamos chegar nisso aí. Eu tô falando a diferença de um medicamento. Assim, não é que a diferença é como se fosse assim, o motivo de se manipular um medicamento, certo? Uma das vantagens é que a gente pode personalizar esse medicamento de acordo com a necessidade do paciente.
tá certo? Mas calma. Vamos supor que eu quero um medicamento para pressão, certo? Que já existe ele prontinho, industrializado na drogaria para vender. Será que eu posso manipular ele igual? Posso. Ivermectina, que está aí a torta e a direito, no auge, em todos as redes sociais, em tudo que é canto. Eu posso fazer a mesma composição, ele sendo manipulado? Posso. Pode. Inclusive, o que eu tomei foi o manipulado, porque eu não estava conseguindo encontrar na drogaria, e aí eu solicitei a manipulação dele, certo? E também nas farmácias, né, na farmácia de manipulação, eles estão vendendo a 9, 10 reais. Aqui, no bairro onde eu moro, uma caixa com 4 tá 30 reais. Isso. Olha a diferença, o custo. Exatamente. Tá? Então, existem algumas vantagens que a gente vai ver. Então, a dúvida de Clécia era: ele tem a mesma composição que o medicamento industrializado? Clécia, vai depender da minha necessidade. Se eu quiser fazer um igual o da drogaria, eu vou fazer. Mas, se eu também quiser fazer um específico para a minha necessidade, se o médico disse assim, vamos dar um exemplo? Vamos supor que o médico viu a necessidade de manipular um medicamento anti-inflamatório associado a um protetor gástrico para proteger o estômago, entendeu? Então, alguém está com o celular próximo, está tocando aí, eu acho que, enfim, tá dando uma interferênciazinha. Mas vamos lá. Vamos supor que o médico quer passar um anti-inflamatório para o paciente e ele viu que aquele anti-inflamatório pode causar um desconforto gástrico, que a gente já viu isso, não foi? Em outra aula, que pode causar esse desconforto. E sabendo, vamos supor que Clécia tem gastrite. Então, qual a probabilidade dela ter uma gastrite aí? Muito grande, porque o anti-inflamatório ele já vai causar esse desconforto, pode causar. Então, ele disse, não, vamos associar ao anti-inflamatório, porque ela toma um medicamento só e já tá tudo bonitinho ali, tá? Ou, aí, isso, vamos supor que não existe essa associação lá no industrializado. Não tem como eu comprar ele pronto com esses dois medicamentos juntos. Eu consigo comprar eles separados. Vamos supor um pantoprazol com um anti-inflamatório, com profenide, que é o cetoprofeno, tá? Eu consigo comprar, vamos supor, ele separado. Ele junto, eu teria a chance de manipular. Priscila, esclareça melhor isso. Uma outra vantagem para que eu entenda melhor. Vamos para a parte de dermatologia. Viram que a dermatologia é uma área da medicina que gosta muito de mandar manipular medicamentos, cosméticos, enfim. Então, vamos imaginar que ele vai mandar manipular um protetor solar com uma vitamina C associada. Eu estou chutando, só para que vocês tenham noção. Então, eu vou atender a sua necessidade, Clécia. Eu vou fazer um medicamento específico para você. Essa é a vantagem, uma das vantagens do manipulado, que eu tenho condições de manipular algo para você, personalizado. Mas eu posso também manipular um que já tem industrializado? Posso. Tá certo? Conseguiram entender essa questão do manipulado? Mas aí eu vou detalhar mais para vocês, ó. Então, medicamentos manipulados são aqueles preparados diretamente na farmácia, ou seja, ele é fabricado na farmácia de manipulação pelo profissional farmacêutico. Quem é que manipula o medicamento é para ser o farmacêutico. Mas a gente sabe que tem muitos atendentes de farmácia que fazem essa função também com a supervisão do farmacêutico, tá certo? Então, vocês podem trabalhar em farmácias de manipulação, ajudando nesse processo de manipular um medicamento. Claro que vocês vão ter um treinamento específico, não se preocupe que vocês vão ter esse treinamento lá.
tá certo? Eu tive uma aluna que passou num processo seletivo para trabalhar numa farmácia de manipulação e ela teve um treinamento de 1 semana. Mas, assim, com 2 dias ela já estava manipulando o medicamento. Quem tem uma facilidade de pegar as coisas fáceis não vai ter dificuldade, tá certo? Claro que o farmacêutico fica ao lado o tempo todo supervisionando. E aí tem dizendo aqui, ó, são aqueles preparados diretamente na farmácia pelo profissional farmacêutico a partir das fórmulas inscritas. Peraí que tá entrando alguém. A partir de fórmulas inscritas no formulário nacional ou em formulários internacionais reconhecidos pela Anvisa. Explico já o que é isso. Ou ainda a partir de uma prescrição de profissional habilitado que estabeleça em detalhe sua composição, forma farmacêutica, posologia e o modo de usar. O que é que diz esse texto enorme? Esse texto enorme diz que os medicamentos manipulados são feitos em farmácias por um profissional farmacêutico e que esses medicamentos eles podem ser manipulados a partir de um formulário que já existe. Como assim? A gente não tem, por exemplo, a amoxicilina, que é um antibiótico. Não já descobriram a fórmula desse medicamento? Como é que ele é feito, qual a composição, qual a quantidade de substâncias? Então, é como se fosse uma receitinha de bolo. Existe um formulário da Anvisa que a pessoa, quando o farmacêutico vai manipular, ele consulta esse formulário para saber quanto é a composição daquele medicamento, quais são as substâncias. Então, ele vai seguir esse formulário que já existe ou ele vai seguir uma prescrição médica que o médico passou para você. Ele não vai receber uma receita quando a gente vai comprar um medicamento manipulado. Ele recebe uma receita dizendo que o médico pediu. O médico quer tantas miligramas de tal substância, mais tantas miligramas de tal substância, em uma forma farmacêutica que seja pomada, ele especifica. Aí ele ainda bota na receita o modo de usar. Não bota pra gente? Tanto pra gente como para o farmacêutico. Então, o farmacêutico ele tem que seguir ou um formulário que já existe ou a prescrição do médico. Tá certo? Entendido isso aí? Sim. Então, vai sanar justamente a dúvida que Clécia tinha. Então, ele pode seguir o medicamento industrializado, porque existe um formulário pronto, ou ele pode personalizar através de uma prescrição médica. O médico prescreveu. E aí, gente, precisa de um profissional habilitado. Não é todo médico que prescreve medicação manipulada. Não é. Vocês podem observar que tem médicos que têm uma tendência maior a prescrever, principalmente os dermatologistas, e outros que não prescrevem, que não costumam prescrever medicação manipulada. Tá certo? Entendido isso aí? Sim, sim. Vamos lá. Quais são as vantagens de eu manipular um medicamento? Evita desperdício. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que se eu comprar um medicamento numa drogaria, um medicamento industrializado já pronto, só existe ele de 60 comprimidos. Só que eu preciso só de 30, certo? Não existe ele menos do que isso. Você concorda que eu vou pagar o valor de um medicamento por um medicamento que eu não vou utilizar totalmente? Sim. Então, o medicamento manipulado, ele faz a quantidade específica do que você precisa. Se o tratamento vai durar 30 dias e você vai tomar um por dia, o farmacêutico vai manipular 30 cápsulas, 30 comprimidos, vamos supor. Ele vai fazer a quantidade específica. Alguém já deu antibiótico, a famosa amoxicilina para criança, e que aí, quando o médico prescreve o tratamento, sobra ainda o líquido.
E aquele líquido do antibiótico não pode ser guardado para usar outro momento, outro dia. Ele se vence muito rápido após aberto. Após aberto, ele tem uma validade máxima de 15 dias. Então, você concorda que eu estou jogando meu dinheiro fora? Sim. Né? Eu estou jogando uma quantidade que eu não utilizei fora. Então, já no medicamento manipulado, não. Você vai pagar por aquilo que você vai usar, tá? Ele é produzido conforme a demanda. Então, ele vai ser produzido de acordo com a sua necessidade. Ele é mais barato do que os industrializados. Gente, porque o medicamento industrializado, ele passa por todo um processo. Existe uma marca, existe todo um processo por trás, né? Que de empresários mesmo, que eleva esse valor. O medicamento manipulado, não. Ele já não tem tanto essa burocracia, essa questão que envolve o dinheiro, tá? É um medicamento que você vai lá, é tanto que você vê, ó, as embalagens são bem simples. A embalagem não é aquela embalagem que passa por todo um processo. Alguém falou alguma coisa. A conexão está só cortando. Eu acho que é a internet da pessoa, de Jéssica. E não a minha. Porque eu acho que todo mundo está conseguindo ver, não está direitinho? Tá sim. Pelo menos eu tô. Pronto. Então, vamos lá. Então, vocês compreendem que o custo do medicamento manipulado não é tão alto? Porque é tudo muito simples. Eles não precisam passar por um processo industrial. Tá? Tem todo um planejamento, né? Exatamente. E envolve um custo muito alto, tá? Então, ele é bem mais em conta. Ele é seguro, esse medicamento manipulado? Sim, gente. Toda farmácia de manipulação, ela é para ser fiscalizada, ela é para ser monitorada pela Anvisa. Então, não é de qualquer jeito que é produzido esses medicamentos. Então, ele é seguro, ele é eficaz, tá certo? É para ser fiscalizado todos esses estabelecimentos, tá? E os profissionais vão utilizar todos os equipamentos adequados, tá bom? Pergunta: Priscila, esse medicamento manipulado tem marca? Acredito que não. Não tem marca, não tem marca. O rótulo dele vai ter o quê? O nome do paciente, vai ter o nome do médico que solicitou, que prescreveu. Aí tem dizendo, ó, uso interno, tem dizendo a fabricação, tem dizendo a validade. Aí tem a composição e o modo de usar, que a gente chama posologia. Eu coloquei isso bem detalhado aqui no slide, ó. Não sei se vocês estão vendo. Senhor João Silva, aí tem o nome do médico que prescreveu, tem a data da fabricação, a data da validade. É o medicamento manipulado. Tem um número de controle, certo, deles, que é como se fosse assim um número de lote. Aí tem a composição, peraí que eu achei que tinha entrado alguém. Tem a composição, ó, a composição é a quantidade de cada substância e as miligramas, ó. Aí depois vem uso interno, que é para dizer que não é tópico, tá certo? Tópico é quando é no local. No local. Tem dizendo aqui a quantidade de cápsulas e a posologia, que é o modo de usar. Ó, tomar uma cápsula 2 vezes ao dia. E embaixo vai ter o quê? A referência da farmácia, o endereço, quem foi o farmacêutico que manipulou, tudo bonitinho. Priscila, esses medicamentos têm um prazo de validade grande? Não. Vocês entendem que é um medicamento que foi manipulado e que não foi industrializado? Tudo que é industrializado, ele tem um prazo maior, ele tem conservantes, ele tem mais produtos químicos. O medicamento manipulado, ele não envolve um processo de industrialização.
Então, é um medicamento que tem um prazo de validade curto, tá? Até porque, vocês concordam comigo que ele não foi feito para o tratamento? O médico não prescreveu para você fazer um tratamento agora? E aí, para que ter um prazo maior do que o tempo do tratamento? Se não vai sobrar nada, se você não vai guardar nada. Aquele medicamento não tem desperdício, ele não sobra. Então, é um medicamento que tem um prazo de validade curto, tá certo? Então, entendido até agora, gente, o medicamento manipulado? Sim. Sim, ótimo. Então, eu trouxe aqui, não dá para vocês visualizarem, mas é só para vocês entenderem, certo? Esses medicamentos. Esse aqui, aí vem uma outra questão, tá? Esse medicamento que eu tô aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu vou tentar mostrar. Ver se ele sai aqui. Ele é um glóbulozinho, porque eu achei melhor do que ele líquido. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vou ver se eu consigo mostrar. Estão vendo uma bolinha? Sim. Pronto, ele é em glóbulo, que a gente chama. É uma bolinha de açúcar. Claro que tem a composição, o medicamento dentro. Eu preferi do que esse aqui, ó, que é líquido, certo? Então, eu pedi para o farmacêutico manipular em glóbulo. Ele podia ser ou em comprimido, ou em glóbulo, ou podia ser líquido. E aí eu achei melhor para mim eu tomar ele em glóbulo. Vocês estão vendo uma das vantagens que a gente tem em relação aos os manipulados? Que a gente pode escolher a forma farmacêutica. Vou dar outro exemplo. No caso os glóbulos eu não conhecia. É bom para, no caso, criança? Como ele é pequenininho? Sim, meu filho, ingerir, inclusive, mastiga ele para poder engolir, tá? É um açúcar, é uma bolinha de açúcar. Por exemplo, meu filho a gente tá... Esse pode ser mastigável, né? A gente tá tendo que se cuidar em relação para a nossa imunidade, né? Nesse período. E aí, aqui em casa, eu tô utilizando vitaminas e minerais, como o zinco, né? Que é muito importante para esse processo. Vitamina, gente, eu não sei se vocês já observaram, para criança, tem sabor, porém ele tem um cheiro muito forte, um cheiro enjoado. E aí eu comecei a dar pro meu filho, ele líquido mesmo, com um saborzinho de tutti-frutti, só que ele começou a ficar enjoadíssimo. E como a gente tá tomando todo dia, existe a possibilidade de eu mandar manipular uma vitamina dessa em forma de jujuba. Docinha. Então, tá vendo que interessante? Que eu posso estar me adequando à necessidade com o manipulado. Mas precisa ser prescrito? Depende. Tem medicamento que tem que ser prescrito. Por exemplo, esses aqui não foram prescritos. Esse aqui foi eu que solicitei na farmácia. Eu já tinha uma composição, né? E pedi só para esse reforço da gente para a imunidade, certo? Que a gente tá passando aí. Mas precisa do papel com composição, não é isso? Isso. Ou então, se você já souber o que é, você chega lá e fala com o farmacêutico, olha, eu quero tal medicamento. Aí ele já tem lá no formulário a composição. Lembra que eu falei do formulário? Existe, gente, forma farmacêutica até de pirulito. Em farmácia de manipulação. Tá? Então, assim, eu não sei se aqui em Natal eles utilizam essa forma farmacêutica, mas que existe. Tá certo? Só para vocês terem noção como tem... Priscila. Oi. Mas tem médico que diz assim, eu não quero em forma manipulada. Certo. Tem médico. Por quê? Por quê? Vamos lá. Porque não é da área dele, ele não... Vamos lá. Às vezes, certo? Eu vou dizer a realidade a vocês. Às vezes existe uma questão de negócios.
tá? Por exemplo, aquela marca, aquele laboratório já tem um convênio com aquele médico, trabalha junto com aquele médico. E aí ele é uma via de mão, né, dupla. Uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra, tá? Muito usado nos interiores. Isso. Aí a gente vai aproveitar esse seu questionamento e, claro, viu, gente, que tem situações que o médico já percebeu que industrializado ele tá fazendo mais efeito, tem um efeito melhor. Existem casos do laboratório ser muito bom e ele viu que o resultado foi melhor. Não tô dizendo que é sempre essa questão de dinheiro, não, por trás. Às vezes ele confirma que o laboratório é melhor, tá? Aí eu vou aproveitar esse seu questionamento e vou entrar para um medicamento de referência genérico e similar, que eu acho que essa aula é o que todo mundo quer saber, né? Qual a diferença? Por que o medicamento genérico é tão barato em relação ao medicamento de referência? Por que o similar é mais barato ainda? Ele é seguro? Ele tem o mesmo efeito? E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham? Vamos lá. Em relação a... Eu tô trazendo aqui. Vocês Eles de falam referência, a mesma coisa, na verdade, né? E de referência, eles já têm, né, a qualidade da Anvisa, eles já têm a eficácia comprovada, né? Certo. Mas que não tira o mérito dos outros. Eu só fico, assim, na dúvida em relação aos similares, porque eles todos têm o mesmo princípio ativo. Isso. Então, vamos lá. Então, é uma questão, porque geralmente quando a gente vai na farmácia comprar uma medicação, eles dizem, tem esse genérico, só muda o laboratório. Isso. É só uma questão de laboratório, mas o princípio ativo é o mesmo, em todos. Vamos lá. Ou similar é menos vantajoso. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, tá? Danusa estava falando alguma coisa. Danusa, fala pra gente ver o que é que você queria falar. No caso da farmácia, quando você chega lá e aí eles oferecem o genérico para você, e você questiona isso aí que ela falou, né? Eles dizem, não, é a mesma fórmula e aí o princípio ativo é o mesmo. E aí você vai e compra pelo preço, né? É mais barato. É mais barato. Mais barato, né? Então, vamos e aí, lá. Eu vou contar uma historinha para vocês, para que vocês entendam. Não tem nada a ver com medicamento, mas no final das contas vocês vão ver que tem a ver, que faz relação. É só para vocês entenderem o contexto, tá certo? Então, vamos lá. Aí depois eu volto para o slide para que vocês comecem a observar direitinho e assimilarem. Vamos entender o seguinte, vamos entender desde o princípio como se fabrica um medicamento e a eficácia dele, a segurança, a comprovação, tá? Mas antes disso eu quero contar a historinha. Vocês lembram de CD? Hoje em dia não se usa mais muito CD, né? Mas vocês lembram do CD? Que tem o CD original e o CD pirata? Sim. E que no início era um auê danado, porque o CD original ele tem um custo alto e o CD pirata a gente encontrava até de R$1, né? Aí eles diziam o quê? Olha, gente, não compre CD pirata porque danifica o som de vocês e blá, blá, blá. Não tem a mesma qualidade. Aí eu pergunto, danificou o som de vocês alguma vez? Não. Não. Né? Os patrocinadores mais fortes. Aí eu pergunto, vocês ouviam as músicas da mesma forma que o outro? Sim. Sim, não é verdade? Aí, quais são as diferenças? Às vezes vinha com falha, né? Aí quais são as diferenças, né? O CD original, ele tinha uma capa, ele tinha toda uma produção que a gente folheava, assim, via as fotos, via as letras das músicas, não era assim? Isso. Pronto.
Aí vocês entendem que esse CD original, ele teve que passar por uma superprodução. O artista teve que contratar um fotógrafo para poder fazer aquela capa, teve que contratar uma agência de publicidade para produzir aquela capa. O artista, ele precisou pagar um compositor para poder compor a música dele e ele poder tocar. O artista precisou gravar num estúdio, que é caríssimo esse estúdio para poder gravar. Ou seja, teve todo um custo altíssimo para produzir aquele CD. Por isso, o custo do CD é alto. Já o CD pirata, o que é? Uma cópia do CD original. Ou seja, ele precisa passar por todos esses custos que o CD original passou? Não. Não. Ele só vai... Ele já pegou pronto. Ele já tem uma referência. Ele já tem a referência. Ele vai só copiar. Era justo essa cópia ser o mesmo valor do que o original? De jeito nenhum. Entenderam a historinha? Agora vamos levar para o medicamento? Não muda nada. Não muda nada. Vamos entender. O medicamento de referência, que é o medicamento, ó, vou botar aspas, original. Não utilizem esse termo original. Utilizem o termo referência. Tá certo? Ou vocês podem utilizar o termo ético. Vocês vão ouvir muito os farmacêuticos dizendo: esse é o medicamento ético, e esse é o medicamento genérico, e esse é o similar. Ético? Ético, isso. Então, ou de referência ou ético, tá certo? Esse medicamento de referência e ético, eu vou atribuir como original, só para que vocês entendam, tá? Porque ele é o original, gente. Vamos supor que os médicos, cientistas, estudiosos passaram aí. Olha, vocês podem ter certeza que tem estudiosos, médicos, cientistas estudando para se fazer um medicamento para cura do quê? Do Covid. Pode ter certeza. Vocês acham que esse medicamento vai ser produzido já? Tipo, daqui a um mês? Não. Leva anos. A gente tá vendo que a vacina precisa de muito tempo. Com toda a tecnologia, imagine o medicamento. Por quê, gente? O medicamento precisa de muito estudo, precisa de testes e precisa de comprovação para que ele seja aprovado para venda. Vocês concordam comigo que isso requer muito trabalho, muito custo, um custo elevadíssimo, laboratórios aí tentando descobrir a fórmula, a quantidade exata de cada substância para ela fazer efeito. Então, é um custo muito alto. Um custo muito alto. Quando esse medicamento ele passa pelo processo de estudo, que se acha a fórmula, aí ele vai ser testado. Vai ser testado, né, em animais, vai depois testar em cobaias, em pessoas, até chegar na comprovação que aquele medicamento é eficaz. Ele é eficaz, vai ser lançado para o mercado de trabalho. Mas, para vocês terem uma ideia, até para o mercado, né, de venda, até chegar nesse produto final para venda, ele leva em torno de 5 a 10 anos. Imagine o quanto que esse laboratório gastou para que esse medicamento ficasse pronto. E o quanto que esse medicamento foi testado para que tenha eficácia. Então, não é um custo alto, altíssimo, altíssimo. E aí vocês concordam comigo que para esse laboratório que fez, que descobriu esse medicamento, a fórmula desse medicamento, vocês concordam comigo que nada mais do que justo
ele ter um direito exclusivo no mercado até ele conseguir todo o gasto dele, todo o custo que ele teve. Então, ele vai ser exclusivo no mercado, que a gente chama de patente. Patente é você ser exclusivo e ninguém copiar você. Então, ele vai ter aí uma patente, vamos supor, de 10 anos, até ele conseguir lucrar, recuperar tudo que ele investiu. Depois dessa patente, ele abre para que outros laboratórios copiem essa fórmula dele, que ele já viu que foi testado, provado e que tem eficácia. E aí, quem são esses outros laboratórios? Os genéricos e os similares. Entendeu? Então, um medicamento de referência é um medicamento que passou por estudos, que passou por comprovação, que ele é comprovado cientificamente, que ele é seguro e eficaz demais. Ele tem um custo alto, porque vocês já sabem o motivo, porque ele teve todo um trabalho por trás disso. Ele tem uma marca, porque vocês sabem que muitas vezes a gente paga pela marca, não paga? Se a gente paga pela essa marca, é porque essa marca ela me traz qualidade, ela me traz garantia de eficácia. Então, muitas vezes, quando a gente paga um produto caro pela marca, é porque essa marca me trouxe algum benefício. Essa marca, ela me deixa assegurada que o produto é bom. Então, o medicamento de referência, só para que vocês vejam aí, vocês conseguem visualizar a caixa? Sim. O medicamento de referência, ele tem a marca, ó, Biprofenide, é a marca. E aqui embaixo, ó, cetoprofeno, que é o quê? O princípio ativo, certo? Então, Biprofenide é a marca. Cetoprofeno, princípio ativo. Aí aqui embaixo tem um laboratório. Esse medicamento, ele é de referência, é um medicamento que tem marca, é um medicamento que passou por todo esse processo que eu disse. Se fosse um medicamento genérico, como é que seria? Ia ter essa marca? Não tem marca, ele só ia ter o nome cetoprofeno, certo? Ele só teria esse princípio ativo aqui embaixo, ó, cetoprofeno, tá? Não teria a marca, porque ele é uma cópia desse medicamento aqui, genérico. Ele é uma cópia fiel, tá? É uma cópia fiel. Não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. Bem mais caro. E aí, o que é que tem que dizer? O que é que esse medicamento genérico, ele me assegura? Que ele é a cópia fiel. E que, além disso, ele passou por um teste de bioequivalência. O que significa esse teste? Garantir, esse teste, ele vai me garantir que esse medicamento aqui é igual o medicamento genérico. Então, o teste de quê? Bioequivalência. Bioequivalência. É para garantir que ele é a cópia fiel do medicamento de referência. Aí vamos lá. Eu não disse que vai ser mais barato? Vai, porque ele só vai copiar. Já tá tudo prontinho. Já tá tudo prontinho. Só vai pegar aquela receitinha, que no caso não é a receita, é a fórmula, né? O formulário, e produzir igual. Aí, no final dessa produção, antes de ser vendido, ele tem que passar pelo teste de bioequivalência para garantir que ele realmente está igual, certo? O genérico, ele tem que passar por esse processo. Aí, vamos abrir um parêntese, um segredo só nosso. Não diga a ninguém, tá certo? Uma obra. Não diga a ninguém. Vamos lá. Gente, todo medicamento genérico, ele é brasileiro. Ele é nacional. Maria da Certeza. Pronto. Era esse medo que eu queria causar a vocês. Vamos lá. Gente, a gente confia de olhos fechados nas coisas do Brasil.
Mulher, tem coisas que são ótimas. Só nós temos. Tem coisas que são excelentes, que só o nosso país tem. Mas tem coisas que... Filha, Oi. deixa eu te falar um caso dessa questão de genérico. Minha mãe, ela tomava glifagem. Então, tinha o genérico, que era só o cloridato de metamorfina, e ela não aceitava. Tinha que ser o glifagem. Aí, então, eu comprava o mais barato, guardava a caixa do glifagem e colocava lá dentro. Tomava do mesmo jeito. E tinha o mesmo efeito. Mas ela não acreditava que o genérico desse certo. Na cabecinha dela não dava certo. Não dava certo. Aí pronto, quando eu vinha com a caixa, ela tomava Isso numa é fato, viu? Às vezes isso acontece. A gente internaliza que o negócio não vai prestar e não presta mesmo, tá? Eu vou abrir um parêntese, agora prestem atenção, tá? Depois vocês não abrirem a boca aí no meio do mundo, dizendo que eu tô dizendo que genérico não presta. Não é isso. Prestem atenção. O genérico presta, a gente deve comprar sim, porque é algo que o governo facilitou para a gente. O governo, ele lançou esse medicamento genérico para a gente ter o produto de forma mais barata. Então, assim, se vocês forem atrás, no SUS, eles só vão passar genérico. O SUS só disponibiliza medicamento genérico para a gente, porque é do governo. Entendeu? É uma facilidade que o governo fez para a gente. Porém, todavia, entretanto, eu já tive experiência com alguns farmacêuticos que trabalharam em laboratórios que deixaram claro que eles não são tão fiéis no momento da fabricação do genérico. Priscila, mas eles não têm que ser comprovados por um teste de bioequivalência? Aí eu digo, será que todos esses medicamentos passam por esse teste realmente? Eu sou brasileiro, gente. Pois é. Então, assim, eu não estou dizendo que são todos os laboratórios. Não, jamais. A gente tem laboratórios genéricos excelentes. Excelentes. Certo? Inclusive, esses laboratórios excelentes, eles têm um custo maior. Vocês podem observar que tem medicamento genérico que é mais caro do que outros de laboratórios. Quais são... Aí eu venho para vocês com uma comprovação do que eu estou dizendo. Vocês lembram que no Fantástico tem um quadro para saber se o negócio é verdadeiro ou não? Sim. Os laboratórios genéricos passaram por esse teste. Quais foram os laboratórios de excelência que não teve nenhuma avaria, que não teve nenhuma diferença? EMS. Certo? Estão conseguindo visualizar aí? Vou abrir aqui e deixar bem grande a tela para vocês verem. E Medley. Certo? Só esses dois. Não só esses dois, gente. Eu tô falando os que são excelentes, tá certo? Tem outros também, mas esses eu confio. Por experiência própria. Tá? Inclusive, eles são mais carinhos do que os outros. Tá? Tem genérico que eles são mais caros. Eu tô achando muito bacana, por exemplo, não ganho nada com isso, não é propaganda, é simplesmente qualidade no atendimento, que eu estou citando aqui. Aqui perto da minha casa tem a Drogazil, que eu gosto muito de ir lá. Na Drogazil, toda vida ela pergunta, você quer o genérico ou não? Aí eu disse... Pode ser o genérico. Aí ela diz, qual é o laboratório que você quer? Tem alguma preferência? Olha que bacana. Isso é ética. Tá? Então, ela deixa... Raramente acontece, viu? Raramente. Verdade. Então, por isso que eu estou relatando a conduta da Drogazil, porque me chamou a atenção. Isso é um atendimento ético. Isso é um atendimento excelente. Porque a gente sabe que existe todo um jogo de negócios por trás.
Vamos lá, jogar para a realidade. Medicamento de referência não ganha comissão. Nenhum atendente de farmácia ganha comissão. Certo? Medicamento genérico, ele ganha em torno de 5 a 8% de comissão por cada medicamento vendido. Então, vocês venderiam mais qual? Ofereceriam qual para o paciente? Genérico. Vocês vão ganhar 8% em cada venda. Tá? Que máfia, né? É negócio, é capitalismo, infelizmente. E o similar? O similar, eles ganham mais ainda a porcentagem. Gente, mas o medicamento similar, nem todos são comprovados por testes de bioequivalência. Nem todos são. Eles passam pelo teste da Anvisa. Nem todos. Porque você falou assim, me deu uma curiosidade. Por que quando a gente chega na farmácia, eles adoram empurrar vitamina, zinco, essas coisas? Porque a gente está levando algum que eles não estão ganhando em cima, é isso? Não, talvez eles tenham uma porcentagem maior nesses produtos. Entendeu? A Drogaria Globo adora fazer isso. É venda, gente. Venda. Venda é ganho. Tem que incentivar. Vocês vão ser, além de um profissional de atendente de farmácia, vocês vão ser vendedores. Qual vendedor que não vai empurrar produto para o cliente? Ele vai ganhar. Certo? Então, vamos lá. Gente, eu vou passar o slide de cada um, mas eu gosto de fazer essa explicação bem ampla para vocês, para depois direcionar, tá? No slide. Eu acho que essa conversa, ela consegue trazer muito mais o entendimento do que eu mostrar o slide. Tá certo? Então, vamos lá. Medicamento de referência, vocês entenderam comigo que precisa de quê? Ter uma marca e ter o princípio ativo. Vocês podem até anotar isso depois, quando vocês estiverem assistindo a aula, revendo essa aula. Tem marca e tem princípio ativo. Medicamento de referência, ele é comprovado cientificamente. Medicamento de referência, ele é seguro e eficaz. Medicamento de referência, ele tem um custo alto e vocês já sabem o motivo, certo? Medicamento genérico, ele é a cópia fiel, pelo menos é para ser. Eu já entendi que isso aí está nas perguntas das questões futuras. Sim, questões de prova. É a cara da prova isso, tá? Medicamento genérico, ele não tem marca. Ele só tem princípio ativo. Não tem marca. Medicamento genérico, ele é mais barato, pelo menos 35% do que o medicamento de referência. Ou seja, se o medicamento genérico for apenas 15% mais barato do que o de referência, está errado. Ele é para ser, no mínimo, 35% mais barato. Certo? Ele pode ser 50%? Pode. Ele pode ser 60%? Pode. Mas o mínimo é quanto? 35% mais barato. Certo? Do original, né? Isso. Então, vamos lá. Medicamento genérico só tem princípio ativo. Não tem marca. Medicamento genérico, ele é pelo menos 35% mais barato. Medicamento genérico, ele é para ser testado. Teste de bioequivalência. Porém, aí é um segredo nosso e vocês não vão colocar isso numa prova. Nem todos os medicamentos genéricos, nem todos os laboratórios têm essa segurança comprovada. A gente sabe que o Brasil, ele não testa todos os medicamentos. A gente sabe disso. A gente sabe. A gente sabe que tem mercadinho vendendo medicamento
na feira, no meio da feira tem medicamento, quanto mais fiscalizar todos os medicamentos. Então, assim, pode acontecer de um medicamento genérico de algum laboratório não ter todos os componentes que o medicamento de referência tem. E eu digo isso, gente, porque eu já conversei com um farmacêutico que trabalhou dentro de laboratório. E ele me afirmou, tá? Agora, isso é um segredo, tá? Vão deixar de comprar genérico? Não precisa deixar de comprar genérico, porque é um direito nosso, a gente tem direito de comprar um medicamento mais barato. Porém, eu vou ser mais cautelosa a escolher o meu laboratório, tá certo? Então, quais são os laboratórios que eu falei que eu confio e que o Fantástico também confia? EMS e Medley. Certo? Esses dois são excelentes. Muito bons. Não só esses, tá, gente? Mas esses é os que eu confio mais. Aí trouxe aqui, ó, medicamento de referência. Tá vendo que tem a marca Peridal, que é o Domperidona. Se fosse o genérico, vinha só Domperidona. Tem um medicamento aqui, ó. Vamos lá. Eu vou trazer a experiência. Não, eu vou falar logo dessa experiência. Pra vocês entenderem que é verdade. E não é psicológico, como o Clécia falou, que em alguns casos é questão psicológica e outros não. Vocês já ouviram falar no medicamento chamado... Chega que deu um branco agora. Para epilepsia. Um anticonvulsivante. Bem como... Gardenal. Gardenal. Gardenal é a marca. Certo? É a marca Gardenal. E aí tem um princípio ativo. Que me fugiu agora, mas já eu lembro. Que eu tava tentando lembrar do nome do medicamento. Já eu lembro, que é muito comum, é o nome. E aí, o que é que vai acontecer? O médico passou para a paciente tomar Gardenal. Olha, minha filha, compre Gardenal. Ela tá certo, comprou Gardenal. Quando foi no outro mês, ela foi comprar na mesma drogaria, aí o atendente de farmácia disse, por que a senhora não leva o genérico, que é bem mais barato, é a metade do preço, e aí você vai, no lugar de você gastar por mês X, você vai gastar a metade. E é um medicamento que você toma todo dia. Não é barbitúrico, não? Oi? O princípio ativo não é barbitúrico, não? Não, mulher, é um nome bem comum, eu lembro já. Fugiu da memória, mas eu acho agora. Então, o Gardenal, aí o que é que ele fez? Comprou o Gardenal logo no início. Fenobarbital. É muito comum esse nome. E aí, no segundo mês, ele comprou fenobarbital, certo? E o fenobarbital, ele comprou de um laboratório que eu nunca nem ouvi falar. Isso é um caso real, viu? Isso é um caso conhecido meu. Era da União Química, se eu não me engano, o nome do laboratório. Era uma caixinha laranja. Eu tenho até ele, porque a paciente me doou as caixas. Tenho até ele em sala de aula. E ela começou a ter convulsão todos os dias. Com fenobarbital, o genérico da União Química. Certo? Então, eu tô dizendo União Química, mas não é o nome, tá? Eu tô... fantasiando o nome para que fique só para exemplificar a nossa história. E aí, o que aconteceu? Ela tinha convulsão todo dia. Aí eu pergunto a vocês, convulsão é algo psicológico? Não. Então, vocês estão vendo que realmente o laboratório não era seguro e eficaz? E aí, quando ela mudou para o Gardenal, ela não teve mais nada. Ou seja, realmente era uma ineficácia do medicamento, tá? Isso eu dei essa aula e meu aluno ouviu, teve um caso com a cachorrinha tem epilepsia. Mesmo assistindo minha aula, ele ainda insistiu em comprar um similar. E a cachorrinha não parava de ter convulsão. Aí ela disse, professora, a senhora estava certa, eu vou comprar o Gardenal.
comprou o Gardenal, a cachorrinha não teve mais similar. A cachorrinha é psicológica? Não. Não. Vocês estão vendo que realmente o que eu disse é real? Agora, vamos dizer de novo. Não é para deixar de comprar genérico. Apenas é para ter cuidado. Tá certo? Eu apoio o genérico. É um direito nosso. A gente tem direito de comprar um medicamento mais barato. Tá certo? Porém, vamos ter cuidado com os laboratórios. O similar, para a gente finalizar nossa aula. O similar, gente, nem todos são comprovados, viu? Então, assim, drogarias de grande porte, como Drogazil, Drogaria Globo, não vendem medicamentos similares por questões éticas. E eu super concordo. Porque nem todo medicamento similar ele é comprovado pela Anvisa. Olha que absurdo. Então, na teoria, é para ser a cópia, podendo mudar só algumas substâncias dos recipientes. Vocês lembram de recipientes que são substâncias complementares? Pronto, no similar pode ser que mude os recipientes, que não é o princípio ativo. O princípio ativo tem que ser o mesmo. Os similares podem ter algumas mudanças, tá certo? Os recipientes, que são aquelas substâncias que não é a principal. Por exemplo, no de referência tem água, no similar não tem. No de referência tem sabor de framboesa, no similar não tem, tá certo? Então, são substâncias que não são tão importantes. Mas, querendo ou não, não é diferente? É diferente. E o que me deixa triste é que nem todos são comprovados, nem todos passam pelo teste de bioequivalência. Já está uma obrigação aí da Anvisa que eles passem por esse teste, certo? De bioequivalência, mas nem todo mundo está fazendo. Então, eu não confio muito no similar, tá certo? Que fique bem claro. Professora, a Pague Menos, ela vende similar? Eu acho que vende. Vende. Tá? Drogaria Globo não vende similar. Não vende, não trabalha com similar, é genérico e de referência, tá? Então, porque a Pague Menos, gente, ela já é mais popular. Você já prestou atenção que ela é mais popular? Eu gosto dos preços de lá. E aí, a realidade, se você for para o interior, no interior não vende medicamento de referência. Ou é genérico ou é similar. Porque ele vai se adequar à realidade do cliente. O similar ele é muito mais barato ainda do que o genérico. Tá certo? Então, e eles ganham a comissão bem maior, viu? Bem maior. Então, eles vão empurrar os pés no similar para vocês comprarem. Tá certo? Uma curiosidade, o similar, ele tem marca e tem princípio ativo. Ou seja, vai confundir a gente. Porque o de referência também tem marca. Às vezes você está comprando um medicamento similar, achando que é o de referência. E como é que eu sei? Na caixa tem dizendo que ele é similar? Não tem. Você vai perguntar ao farmacêutico. É a única forma. Infelizmente. Tá certo? Então, E ele tem que ser honesto, né? tem que ser honesto. Aí você também pode pesquisar na internet, tá? A internet, ela nos dá essa fonte também. Mas na caixa, nem na bula, tem dizendo que ele é similar, não. Não tem. Infelizmente. Então, vamos finalizar. Aqui eu já falei, ó, que é como é que surge o medicamento, a descoberta, passa pela triagem, passa por testes, pesquisas. Dura em torno de mais ou menos 10 anos para ser lançado no mercado, certo? Aí a gente já falou do medicamento de referência, que é um produto inovador, que ele é registrado no órgão federal, ele é seguro, ele é eficaz e ele é comprovado cientificamente, ou seja, é o top. Tem marca, princípio ativo, é mais caro e ele é comprovado cientificamente.
Tô só revisando, tá? Medicamento genérico, ele tá dizendo aqui que ele é seguro, eficaz e ele é equivalente ao medicamento de referência. Aí tem uma observação, podendo ser intercambiável. Aqui embaixo eu explico o que é intercambiável. Gente, intercambiável é quando eu posso, o medicamento genérico, ele me garante que eu posso trocar o de referência pelo genérico. Eu posso oferecer ao meu cliente o genérico. Isso é ético, tá certo? Por quê? Porque existe uma comprovação que o genérico ele passa por testes de equivalência. Então, ele me garante que eu posso fazer essa troca, tá certo? Então, se o médico passou lá na receita Peridal, ele botou Peridal, o que é que o médico está dizendo? Priscila, compre Peridal, compre a marca Peridal. Só que eu, farmacêutico, atendente de farmácia, eu posso dizer, olha, eu tenho o Domperidona, que é o genérico dele. Eu posso oferecer. Eu posso trocar, porque o genérico ele me garante isso, que eu posso fazer essa troca segura. Mesmo que o médico tenha solicitado Peridal. E não Domperidona, que Domperidona seria, ele está dizendo assim, ó, você tanto pode comprar o de referência, como pode comprar o genérico. Porque ele não falou o nome do princípio ativo, ele não falou a marca, ele falou o nome do princípio ativo. Então, ele deixou aberto que você pode comprar qualquer um. Ou de referência ou o genérico. Agora, quando ele diz Peridal, ele está dizendo, ei, compre o de referência, que eu prefiro. Ele está dizendo isso a você. Inclusive, tem médico que diz assim, ó, Priscila, eu quero que você compre esse aqui, não compre o genérico. Porque ele já viu que os laboratórios genéricos não fazem tanta eficácia como outros. Eu estou dizendo, sabe por quê? Eu fiquei internada, só para a gente finalizar nossa aula. Eu fiquei internada por uma infecção no rim, certo? E o médico passou para mim um antibiótico fortíssimo. E ele disse assim, Priscila, eu lhe peço que você compre esse aqui. Não compre outro. Nenhum outro que eles ofereceram. Compre esse. Aí eu disse, doutor, por quê? Só para ouvir. Eu já sabia o porquê, né? Mas ele disse, porque eu tenho segurança na eficácia dele. E eu não quero correr o risco de não dar certo. Eu quero ter a certeza que vai dar certo. Porque o seu caso é grave. Então, ele não queria passar pela possibilidade de não fazer efeito. Ele queria ter a certeza que ia fazer efeito. Então, quando os médicos pedem, muitas vezes, é porque é algo mais grave. Quando se trata de bactéria, a gente não pode errar, a gente não pode falhar, a gente tem que ter certeza que o tratamento vai dar certo. Porque senão ele pode vir a óbito. Então, às vezes, o médico prefere que você invista mais, né? Pague mais caro pelo medicamento, mas ele tem a certeza que vai funcionar. Tá certo? Entenderam isso aí? Então, quando for uma doença mais grave, às vezes o médico opta pelo de referência mesmo, porque ele tem a certeza que vai dar certo. Ele não fica nessa incerteza se o laboratório que você comprou é bom ou não é, enfim. Ele tem a certeza que vai ser eficaz. Priscila, antes de você terminar a aula, eu queria que você tirasse só uma dúvida que ficou da aula de terça-feira, que não foi online, né? Você falando nas medicações que a gente que tem problema crônico toma e às vezes não pode tomar todo. Eu tenho um problema na coluna que eu ia começar a fazer um tratamento, mas por causa dessa pandemia eu tive que, como é o nome? Teve que interromper tudo, né? E eu também tenho um problema vascular. A minha safena, ela tá do joelho para baixo, ela está insuficiente. Então, eu sentia muita dor, eu inchava e tudo. E eu tomava muito muscular, nimesulida, diclofenaco, e chegou um momento que eu fui a um médico aqui no interior, que aqui a gente não tem tratamento específico, a gente tem que ir para um médico, um clínico, para ser encaminhado, generalista. E ele disse que eu não tomasse mais aqueles medicamentos, porque eu estava começando a ter, eu tive 1% de dilatação nos rins.
como eu nunca tive pedra nos rins, não tive nada, ele achava que era pela medicação. E enquanto eu não começasse o tratamento para tomar a medicação certo desses dois problemas, aí ele passou um remédio chamado Paco. Ele é controlado, esse remédio. Só que devido a esse problema todinho, e eu não posso ficar sem tomar medicação, porque eu sempre sinto dor. Toda a vida eu sinto dor. Só que eu tomo ele direto, esse Paco. Porque como a gente não tem mais acesso a médico, eu fui hoje no posto, porque eu passei 12 dias isolada, com suspeita de coronavírus. Aí eu fiz o teste ontem e, para a glória de Deus, deu negativo. Então, hoje eu tive que ir lá fazer todo o procedimento de assinar a papelada, pegar o exame e tudo. E pegar essa receita. Só que eu tinha parado ele enquanto eu estava tomando aquele coquetel que toma, né? Quando você está com suspeito, que vem o azitromicina, vem até um medicamento que você falou, que ele é corticóide também, que eu esqueci o nome dele. Que eu pesquisei como é o nome? Sim, esse daí que eu pesquisei e disse que também ele serve para problema muscular. Então, como eu estava tomando ele, eu parei o Paco, né? Porque eu estaria tomando 2 remédios que estavam fazendo o mesmo efeito e poderia me prejudicar. Mas a pergunta é, eu estou tomando esse medicamento direto, controlado, tanto que eu pego receita controlada. Ele é a mesma coisa dos outros? Eu posso ter um problema, um efeito colateral? Sei. Ótima sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta de muita gente, né? A gente finaliza a nossa aula com essas dúvidas. Ótimo. Gente, todo medicamento, todos, tem efeitos colaterais. Todos. Certo? Então, se a gente pensar assim, não vou tomar porque ele vai me trazer um efeito colateral, a gente não vai tomar nenhum medicamento. Aí, o que é que eu digo? Às vezes, o custo-benefício do medicamento, ele é bem maior do que os efeitos colaterais. Tipo assim, é melhor eu tomar esse medicamento para curar uma doença que eu tenho do que eu não tomar, certo? E adoecer e morrer, vamos supor. Vou dar uma coisa bem séria. Então, é melhor tomar e, de repente, ter um efeito colateral e não morrer, do que eu não tomar de jeito nenhum e morrer. Eu tô falando assim, bem claro, que é para que vocês entendam. Então, muitas vezes, o efeito colateral, ele é menos importante do que a gravidade da sua doença. Então, é melhor você ter o efeito colateral do que você ficar doente. Tá certo? E não significa dizer que você vai ter o efeito colateral. Mas eu deixo bem claro, todo medicamento, gente, vai agredir um pouco o nosso fígado, o nosso rim. Certo? Pode ser de forma mínima, eu um dia não ter um prejuízo com isso, porque eu tenho uma vida muito tranquila, muito saudável e tal. Como pode acontecer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem comum. Gente, os antihipertensivos. Os antihipertensivos, eles agridem muito o fígado. Então, às vezes, a pessoa que é hipertenso, futuramente, ela pode ter um problema no rim. Futuramente. Mas ela não tem que tomar. Ela tem que tomar todo dia. Porque se ela não tomar todo dia, ela pode morrer a qualquer momento. E essa questão do rim pode ser uma coisa futura, que ela não pode nem morrer por conta disso. Entendeu? Então, é muito melhor eu arriscar ela tomar todo dia o antihipertensivo do que eu ficar pensando no rim dela. Eu estou passando por essa situação. Meu pai, ele teve problema no rim com 70 anos, porque tomou desde os 40 problema de hipertensão. E hoje eu não estou tomando remédio de pressão por causa desse problema dele, entendeu? Só que e aí eu fico só quando a pressão aumenta que eu tomo. Aí o que é que tá errado, viu, bonita? O que é que você tem que fazer? Se o médico passou, é porque ele viu a necessidade que você tem que tomar. E aí, o que é que você tem que fazer? Cuidar do seu rim. Vá para um especialista e diga, olha, eu tenho um pai que já tem problema renal, ou seja, que pode ser genético, eu posso ter essa predisposição e eu preciso tomar um medicamento que vai, de repente, prejudicar meu rim. O que é que eu tenho que fazer para evitar do meu rim ser tão agredido?
Aí ele vai dizer mudar a alimentação, fazer caminhada e outras coisas. Entende que eu preciso tomar o medicamento, mas eu também preciso cuidar do que pode estar sendo agredido. E aí eu deixo isso mais tardiamente. Prolongo meus anos de vida. Tá certo? Você não pode deixar de tomar, não, viu? Porque corre o risco. Não tô, Ave Maria, dizendo que vai acontecer isso, mas o hipertenso, ele corre o risco de infartar. Eu tenho um caso da minha família, meu tio, ele não aceitou. Quando ele foi descoberto que ele ia ter que tomar remédio, ele tinha que tomar remédio para sempre, ele é hipertensivo. Ele não aceitou. E ele teve um AVC. Pronto. E hoje em dia ele vive utilizado. Pois é. Então, Pior. fica aí a reflexão de hoje. Queria saber se vocês compreenderam a diferença de um medicamento manipulado, de um medicamento de referência similar e genérico. Entenderam? E aí eu trouxe duas afirmações aqui para vocês me falarem se é verdadeiro ou falso. O medicamento de referência possui apenas o nome do princípio ativo na embalagem? Não. Medicamento. Como é, Priscila? O medicamento de referência possui apenas o nome do princípio ativo na embalagem? Não. Ele possui Falso. o que também? A marca. A marca. Marca. Muito bem. Aí o segundo, o medicamento genérico possui a mesma eficácia e segurança que o medicamento de referência? Não. Falso. O medicamento genérico, eu disse que ele é o quê? A mesma... É a mesma. Mas aí às vezes não tem né? A mesma coisa. Gente, na teoria, vocês têm que responder que ela é segura e eficaz. Pergunta que às vezes eu erro. Aquilo que eu falei é um segredo nosso. É um caso à parte. É um caso à parte e é algum laboratório específico. Mas os que são bons, eu vou tirar a eficácia e a segurança dos que são bons? Não. Tá bom. É um segredo. Se eu não tivesse dito a vocês, vocês iam saber disso? Não. Então, no livro, diz que o medicamento genérico ele é seguro e eficaz. Eu botei de propósito, porque eu sabia que ia ter gente que ia errar. Mas eu não errei, não. Não errou, não. Pegadinho. Então, fica aqui. Próximo conteúdo online a gente vai falar, certo? De processos de limpeza e equipamentos de proteção. Isso é muito importante, principalmente agora. Né? Vocês vão entender como é o processo de esterilização dos produtos e tudo, tá? E termina a nossa grande aula. Vocês viram como era importante que essa aula fosse ao vivo? Sim. Será que em agosto vai começar? Que a governadora abriu tudo? Tomara. Vamos rezar para que o cenário mude e que a gente tenha segurança para assistir a aula, tá? De forma responsável. Então, tudo indica que sim, mas ninguém sabe como é o dia de amanhã, né? Então, gente, eu queria agradecer pela excelente troca. Hoje foi, assim, sensacional. Né? Eu achei que é muito válido essa aula, né? Esse assunto rendia mais. Hã? Esse assunto ainda rendia mais. Rendia. Eu que brequei por conta da hora. Eu acho que Esse negócio de hora não dá certo, não. mais de 1 hora eu acho que fica muito longo. A gente já vai em 1h16. Aí de aula. Tá tão bom. Pois Vai é. ser bom mesmo quando a gente estiver todos reunidos. Ai, vai ser verdade. maravilhoso. Aí eu mostro o medicamento, aí passa na mão de cada um. Aí eu faço uma... Como é que eu digo? Eu faço uma simulação de uma venda. Como é que vocês iam vender esses medicamentos na prática? Mas aí eu ia ver o poder de argumentação de vocês, entendeu? Como é que vocês argumentariam para o cliente levar um genérico? O cliente dizendo, mas eu não confio, ele não faz efeito. Aí eu queria ver vocês dizendo
Como é que vocês vão argumentar? Gente, eu tô adorando essas aulas online. a gente tem que colocar na prática. Vocês não vão ter que passar por isso? Então a gente tem que tentar. A gente tem que estar É aquela questão, a gente está do lado de cá do balcão, agora a gente vai estar do lado de lá do balcão, para ver como é o outro lado. E aí, do lado de lá do balcão, até vocês fazerem um atendimento de excelência, vocês vão ter que errar. E o momento de errar é na sala de aula, entendeu? O momento de aprender. Aí eu vou dar uma receita, alguém vai ser o cliente e vocês vão procurar, vão aprender a organizar o medicamento na prateleira. Como é que faz? O obsessão de tanto isso como eu vou na farmácia. Vai ser muito bacana. A gente vai ter aulas práticas muito maravilhosas, vocês vão ver. A gente vai retomar esses conteúdos de forma prática, entendeu? Que aí fica bem mais fácil de assimilar. Gente, muito obrigada, tá? Pela atenção de todos. Próximo conteúdo, a gente vai estar falando desse processo de esterilização, de limpeza, tá? Como é que acontece nos hospitais, nas farmácias, nos locais? Como é esse processo de esterilização? Tá bom? Então, enorme beijo para todos. Vamos para as atividades. Tchau. Vamos fazer atividade. Tchau. Tchau.